Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao estudo bíblico de hoje. Hoje nós iremos estudar o capítulo 12 da carta aos Romanos. Capítulo 12 da carta aos Romanos. Convido você à leitura, abrir sua Bíblia. Eu estarei lendo aqui a Bíblia na tradução linguagem de hoje e façamos a leitura. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns aos outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então nós devemos ensinar. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com o outro que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmão em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm o mantenha alegres. Aguente com paciência o sofrimento e orem sempre. Reparta com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam o estrangeiro nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que te perseguem. Sim, peça que Ele abençoe os que te amaldiçoam. Alegre-se com aqueles que se alegram e chorem com aqueles que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem um serviço humilde. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e acertarei contas com eles, diz o Senhor.
mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água a ele, porque assim você fará ele queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Esse texto aqui, no primeiro momento, eu entendo que ele é muito preciso nas suas falas, muito conciso. Isto é, em poucas palavras, aqui o apóstolo Paulo consegue apresentar a nós vários significados, usando poucas palavras. E esse texto também, ele aparenta, né, ele apresenta vários comportamentos, várias atitudes que se espera de um cristão. E por conta disso, eu acho que esse texto ele serve até como um manual. O manual de como ser um cristão, né? Um manual prático. A título de exemplo, né? Quando nós compramos um eletrodoméstico, algo assim, e nós pegamos um manual, lá está escrito como aquele equipamento, né? Como ele deve funcionar, como ele funciona, o que ele deve fazer. E assim, olhando para esse texto, ele nos diz o que nós devemos fazer. Ele serve como um manual prático. Como o cristão deve ser, como o cristão deve se comportar, né? E uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que, ao final, ele permite a nós, cristãos, nos avaliarmos se nós temos sido bons cristãos ou não tão bons, né? Se nós estamos cumprindo, agindo de acordo com o que Deus quer que nós sejamos, isso permite nós nos avaliarmos. E ao final do estudo, eu vou fazer aqui um teste para cada um, para mim, para você, para todos nós aqui, um teste para nós refletirmos para ver em que condição nós nos encontramos hoje. Ok? Bom, dito isto, nós vamos falar aqui de cada versículo desse capítulo e vamos tirar destacar alguns pontos, tá? No primeiro versículo, lá o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter um culto racional. O que é um culto racional? Culto racional é quando a nossa adoração é consciente, ou seja, nós estamos ali entregando para Deus uma adoração, sabendo por que nós estamos ali e por que Deus merece aquela adoração. Ou seja, não é algo sem sentido. O culto racional ele tem um sentido. Nós sabemos o porquê. Ao contrário do culto irracional, o irracional, a pessoa vai em determinado lugar, canta, dá dízimos, oferece ofertas, mas se perguntar para ela, mas por que você está fazendo isso? E provavelmente a pessoa que não tem essa racionalidade, ela vai dizer, eu estou fazendo porque minha mãe faz, eu também estou fazendo, porque eu vi os outros fazendo, estou fazendo igual também. Ou seja, ela não sabe a razão pela qual, o porquê ela está fazendo aquilo. O culto racional, que o apóstolo Paulo fala aqui, é justamente o contrário. É saber o porquê que está entregando a Deus a sua vida, aquele momento, aquela oferta. Por quê? Há aquela dedicação. E aí aqui eu já faço até um paralelo que muito provavelmente acontecia lá na igreja de Roma. Como a igreja primitiva, como geral, era uma igreja em formação, ou seja, havia muitas opiniões, muitos modos de pensar da sociedade da época dentro da igreja. E muitas dessas formas de pensar não combinavam com a doutrina cristã. E aí cabia aos apóstolos, né, trazer esses assuntos e esclarecer. Olha, isso não se aplica aqui. A lógica do reino de Deus é outra. E aí,
nós vemos que um desses pensamentos, uma dessas doutrinas que de certa forma tinha contato na igreja primitiva principalmente, era a questão do culto judaico, né? Que nas cerimônias judaicas havia muito o ritual. Rituais de perdão de pecados, ritual de perdão de pecados do sacerdote, do povo. E para cada ritual tinha um tipo de animal, um determinado mês do ano, uma forma que o animal tinha que ser apresentado. Ou seja, tinha uma série de procedimentos para entregar o culto no Antigo Testamento. E às vezes as pessoas ficavam amarradas a isso. Ou seja, as pessoas não sabiam o que significava aquilo. Só sabia que tinha que levar o animal para o sacrifício para que o seu pecado fosse perdoado. E, e não sabiam a razão, né? Não sabiam o motivo por que faziam aquilo. E aí o apóstolo Paulo, vendo essa prática ou esse pensamento na igreja daquela época, ele dizia, olha, o que se fazia lá no Antigo Testamento, de levar um cordeiro, de sacrificar, de derramar o sangue dele, de queimar a carne dele, do holocausto, tudo isso daí vocês faziam sem saber o sentido. E quando se faz isso sem saber o sentido, é irracional. O que eu quero, o que eu proponho, o que Cristo quer que nós façamos, é que o nosso culto seja racional. Ou seja, nós sabemos o porquê estamos fazendo, porquê estamos aqui. E um exemplo que eu já até mencionei aqui, né, desses rituais judeus, era a questão da expiação do pecado. Nós vemos lá no livro de Levítico, vários rituais. Um deles era a expiação dos pecados, onde quando a pessoa pecava, tinha que levar um cordeiro, colocar a mão sobre a cabeça dele, vinha um sacerdócio, degolava o cordeiro e derramava o sangue dele, e aquele sangue representava a remissão, né, a expiação do pecado daquela pessoa. E o culto racional, ele implica em ação. Quando nós sabemos por que nós estamos ali prestando um culto a Deus, ele implica, quando nós sabemos disso, isso vai nos levar a uma ação. E essa ação, nós vemos no texto lá de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Convido todos para a leitura. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 22 e 23. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha para o espelho e vê como ela é. Ou seja, quando nós entendemos a razão do nosso culto, que aqui no nosso caso, quando nós entendemos que Cristo, ele foi crucificado, ressuscitou e ascendeu ao céu para que hoje nós tenhamos a esperança da vida eterna, de modo que nós esperamos por ela, quando nós entendemos isso, nós temos uma ação de agradecer, de responder a Deus, agradecendo por tudo que ele tem feito e pelas suas bênçãos prometidas a todos nós. E é por conta disso que nós temos que ser não só ouvintes, né? Nós temos que ter uma ação em resposta a tudo isso que Deus fez por nós. Indo mais adiante no capítulo 12 de Romanos, agora no versículo 2, nós vemos lá no começo desse versículo a seguinte expressão: não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? Conformar é nós ganharmos a forma do mundo. É nós começarmos a fazer as coisas que o mundo faz que não agrada a Deus. É nós agirmos de uma forma que
muitas pessoas agem, mas que não são da vontade de Deus, que assim não deveriam ser. E aqui nós estamos falando de padrões. Deus tem o seu padrão. O mundo, muitas vezes, também tem o seu padrão, que por vezes contraria o padrão de Deus para as nossas vidas. E aqui, olhando para a igreja de Roma, que não é muito diferente dos tempos de hoje, mas olhando para a igreja de Roma, os romanos, eles tinham o seu padrão de justiça, o seu padrão de como se relacionar com o próximo, o seu padrão de como se relacionar com Deus, o seu padrão de amor, né? Como que deveria ser manifestado o amor. Enfim, eles tinham várias formas, né? E muitas dessas formas de agir, ao ser comparado com a, com a forma de agir de Cristo Jesus, havia uma diferença muito grande. E aí, o apóstolo Paulo, ele evidencia, né, essas diferenças e nos incentiva a seguir a Cristo, a imitar a Cristo. E aqui alguns padrões aqui, eu vou destacar alguns que era presente daquela cultura romana na igreja primitiva, mas de uma certa medida também é muito presente nos dias de hoje. Tá? Então vamos lá. Primeiro padrão, padrão de justiça. Os romanos tinham o seu padrão de justiça, que era no sentido de olho por olho, dente por dente. Se alguém me atacou uma pedra, eu tenho o direito de atacar uma outra pedra nela. Se alguém me fez um mal, eu também tenho o direito de fazer o mal a ela, né? Esse era o padrão de justiça romano, olho por olho, dente por dente. E hoje em dia não é diferente, né? Se a gente for olhar algumas situações. E até se confunde com vingança, né? Essa forma de devolver o que o outro fez até soa como vingança. Mas o padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus, ele é o contrário. O padrão de Deus fala, no texto que nós lemos, fala o seguinte: pague com bem aquele que te fez mal. Esse é o padrão de Deus. Nós podemos concordar que é difícil fazer isso na prática. Concordo, é difícil, mas é o padrão de Deus. Pagar o mal com o bem. E até no último versículo que nós lemos aqui, do capítulo 12, o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Um outro padrão aqui é o padrão de como se relacionar com o próximo. Não muito diferente de hoje, mas o egoísmo nas culturas, sempre nas culturas antigas e as contemporâneas, o egoísmo sempre foi um sentimento humano muito presente na sociedade. Ou seja, só importa se eu estou bem, se eu estou me alimentando, se eu tenho meu teto, isso é o suficiente. E o próximo que tem a melhor sorte. E olhando para Cristo, o padrão de Cristo não é esse. O padrão de Cristo, ele até fala, ó, se você vê alguém que está com fome, dê comida a ele. Ou seja, se preocupe com ele. Se o egoísmo, que é algo que nasce em nós, assim, que nos movimenta, assim, se o egoísmo surge, nós temos que lutar contra isso, porque esse não é o padrão de Deus. O padrão de como se relacionar com Deus. Existe doutrinas, pensamentos, em que a pessoa se relaciona com Deus de acordo com aquilo que Deus pode dar para ela. E aí vira uma relação de negócios, né? Eu vou negociar com Deus, oferecer a Ele determinada coisa e aí eu quero isso em troca. Eu faço algo para Deus e Deus pega e faz algo por mim. É uma barganha, né? Infelizmente existe esse padrão. Existia esse padrão nas culturas da antiguidade e existe hoje. Não preciso nem citar nomes, mas infelizmente existe essa relação de barganhar com Deus. O que eu posso dar para Deus me devolver.
E esse padrão não tem nada a ver com o padrão de Deus, não tem nada a ver com o padrão de Cristo. O padrão de Cristo, o que é? Que o apóstolo Paulo nos ensina nesse capítulo e até nos capítulos anteriores. O apóstolo Paulo fala que nós temos que prestar culto a Deus por tudo que ele fez por nós, por toda a justificação, pela salvação que ele trouxe sobre nós. E por ele ter nos salvo, ainda pecadores, nós temos, nós podemos agradecer ele, nós podemos ter uma atitude de gratidão e fazer as coisas por ele, por tudo que ele já fez. Um outro padrão também é o padrão de amor, né? Padrão de amor, muitas vezes, na igreja de Roma e até nos tempos de hoje, o amor não é um amor fingido, né? Eu vou fingir o amor, vou fingir que me preocupo para conseguir algo em troca, né? No texto que nós lemos aqui tem até a palavra não, para nós não termos o amor fingido, e sim o amor verdadeiro. Aquele que se preocupa com a pessoa. Esse é o padrão de Deus. Ainda no versículo 2, ele fala, nós vemos a expressão que nós devemos renovar o nosso entendimento. Renovar o nosso entendimento. Por quê? Se, por um lado, existem esses padrões que não estão de acordo com a vontade de Deus, o que nós temos que fazer diante disso? Buscar a renovação. O que é renovação? É recomeçar. Começar do zero. Fazer de novo, né? Fazer de novo. Então, se nós temos uma determinada convicção sobre uma coisa, uma atitude sobre uma coisa, e isso não está de acordo com a vontade de Deus, com o padrão de Deus, nós temos que refazer isso. O prefixo re é de refazer, de reler, de repetição, de recomeçar, né? E na medida que nós fazemos isso, esse recomeço, nós estamos na direção de ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É ter os pensamentos que Cristo tem, os pensamentos bons. E aí nós vemos essa questão de ter a mente de Cristo, nós encontramos até lá na carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, onde o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter a mente de Cristo, né? Ter os pensamentos de Cristo. E aí, olhando para a igreja de Roma, quais os pensamentos que eles tinham? Talvez os pensamentos de buscar uma forma fácil de prestar culto a Deus, de uma forma automática. E para os nossos tempos de hoje, quais os pensamentos que de repente nós temos a respeito de Deus, a respeito do mundo? Quais os pensamentos? Será que é o mesmo pensamento de Cristo? Essa é uma pergunta. Continuando no capítulo 12, agora no versículo 3, nós vemos a expressão lá no versículo 3, para nós não nos acharmos melhores do que os outros, né? Não se achar. E aqui, a questão de não se achar é pensar que fazendo algo você vai ser mais importante para Deus do que aquele que não faz nada. Para Deus, a misericórdia de Deus nos coloca todos no mesmo nível. Somos todos pecadores, dependentes da graça de Deus. E não tem nada que possamos fazer para ser mais merecedores dessa graça. Aliás, para ser merecedor dessa graça. Todos nós somos pecadores e pela graça dele nós recebemos as suas bênçãos. Então não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço muita coisa para o meu próximo, que isso vai me fazer mais importante para Deus. Não. Para Deus, todos são importantes. O sol, a chuva cai para todos. Para Deus, todos são importantes. Há religiões, doutrinas,
que ensinam que quanto mais eu fizer, mais reconhecido a Deus eu serei. Veja, isso não deve ser o que nos move, né? O que nos move deve ser o amor a Cristo, deve ser cumprir a sua palavra, porque é uma resposta que nós damos por tudo que ele fez, tá? Então, entender que se eu fizer muitas coisas eu vou ser mais importante para Deus, isso é uma perda de tempo, tá? E agora, já partindo para o versículo 4 a 8, lá de Romanos 12, nós vemos várias ordens práticas para nós, ensinamentos práticos, coisas que nós podemos fazer, né, que devemos fazer como cristãos ou como igreja. Versículos de 4 a 8 são ordens práticas de serviço ao povo de Deus. Ou seja, se você tem um dom, tem que colocar ele em prática em favor do reino de Deus. Já no versículo 9, está lá que nós devemos odiar o que é mal e se apegar ao que é bom. E aqui nós vemos essa palavra que não é muito comum, né, assim, no nosso contexto, que o cristão deve odiar o mal e se apegar ao que é bom. E quando nós falamos em odiar, o que é odiar? É ter um sentimento intenso de recusa de determinada situação. É esse sentimento forte de recusar determinada situação, de recusar todas aquelas situações que desagradam a Deus, que contrariam os princípios cristãos, como, por exemplo, a corrupção, o roubo, a avareza, a falta de amor ao próximo, ser conivente com aqueles que fazem o mal. Tudo isso nós temos que odiar e usar das nossas ferramentas para lutar contra. Usar da oração, usar do nosso intelecto para se posicionar e ser contrário a tudo isso que destrói a humanidade, né? E partindo já para o fim do nosso estudo, eu propus logo no início que nós iríamos fazer um teste, uma autoavaliação de como nós temos sido como seguidores de Cristo. E aí tem algumas perguntas, e aí vamos refletir, na medida que eu for lendo, cada um consigo, vamos refletir e nos autoavaliarmos de como nós temos sido diante de Deus. Então, primeira pergunta: caso um inimigo nos peça um prato de comida ou um copo de água, será que nós daríamos? Será que nós procuramos se vingar das injustiças que fazem conosco? Será que nós nos esforçamos para ter paz com todos? Será que nós procuramos dar o troco, devolver o mal àqueles que nos fazem mal? Será que nós temos confiado em nossos diplomas, confiados na nossa conta bancária, confiarmos na força do nosso braço? Será que nós confiamos só nisso? Será que nós nos colocamos no lugar do outro a ponto de chorar com ele e se alegrar com ele? Será que nós desejamos o bem para aqueles que nos fazem o mal? Será que nós praticamos a hospitalidade, seja na igreja ou na casa? Será que quando nós lembramos que somos salvos em Cristo, será que nós somos gratos a Ele, a Deus? Será que nós valorizamos as outras pessoas? Nós damos o devido valor para as outras pessoas? Será que nós odiamos o que é mal e aceitamos o mal com tranquilidade?
Será que nós usamos os nossos dons para a glória de Deus? Será que nós somos humildes de coração? Será que os padrões do mundo têm sido os nossos padrões também? Será que nós estamos buscando a renovação da nossa mente ou temos nos conformado com o mundo? Essas são perguntas para nós refletirmos e melhorar naquilo que é possível e naquilo também que não é possível, porque nós estamos aqui para seguir a Cristo e buscar ser o mais próximo dele possível, tá? Esse é o nosso estudo. Agradeço a atenção. Uma boa noite. Bom, esse foi o nosso estudo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de nós, que nós possamos melhorar como cristãos aqui. Que Deus abençoe.